Olá, irmãos e irmãs, seguidores do canal da Primeira Igreja Batista Sétimo Dia de Fortaleza, amigos da Palavra de Deus. Que a paz do nosso Deus seja com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez trazendo a mensagem da Palavra de Deus no contexto de Páscoa, no contexto de sofrimento, no contexto de luta que a humanidade continua a passar. E o assunto de hoje, o tema de hoje é o seguinte: como vale a pena ser cristão? E se alguém nos perguntasse em que vale a pena, por que vale a pena ser cristão? Porque o texto básico de hoje está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 6, onde está escrito: Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vou até repetir, Mateus 28, 6. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Então, no contexto de Páscoa, o ponto ápice é a ressurreição. E daí já começa a justificar o tema de hoje. Como vale a pena ser cristão? Porque o ponto ápice é a ressurreição. Porém, é bom entender o seguinte, que antes da ressurreição houve a humanização do verbo, a cruz e a morte. Façamos a seguinte analogia, a seguinte comparação. Todo mundo gosta de colher o fruto, colher e saborear, mas nem todos gostam de semear, capinar, cuidar, perseverar nesse cuidado até que venha o fruto. Assim também é na vida espiritual, no mundo espiritual, na nossa espiritualidade. No contexto Páscoa, se alguém por acaso não souber, que significa passagem, no contexto cristão, no Novo Testamento, nós recordamos a passagem de Jesus Cristo por aqui, que foi muito rápido, só 33 anos e meio, e nós queremos recordar a sua vida e o seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário por nós. Mas para nós queremos hoje frisar, focar mais forte a ressurreição, que é o que nós estamos precisando, não desvalorizando a humanização, a cruz e a morte, porque não teríamos tido a ressurreição se não fosse esses três. E quando nós falamos na humanização, que Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade, o Filho de Deus, desde toda a eternidade, com o Pai e o Espírito Santo. Nunca começou a existir, ele foi gerado e nunca criado, e é consubstancial ao Pai. Isso é texto do Credo Apostólico. Mas para que ele passasse pela humanização, nós entendemos, imaginamos e entendemos baseado em textos das Escrituras, quando ele diz: Pai, pronto estou aqui para fazer a tua vontade. Então nós entendemos assim que o homem tendo o pecado, e o salário do pecado é a morte, e Deus, não querendo a morte do homem, se preocupou em salvá-lo, livrá-lo dessa morte. Houve uma reunião entre a triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E nessa reunião, o resultado foi que um viria à terra salvar o homem. E o escolhido, o disposto a isso, foi o Senhor Jesus. Por isso que ele diz: Pai, aqui estou, no livro da lei está escrito sobre mim, pronto para fazer a tua vontade. Mas na frente, o texto de Hebreus diz: na qual temos sido santificados. Então, a humanização. Você já pensou você sair do mundo de glória, de perfeita paz, absoluta felicidade, absoluta plenitude de vida, para vir para um mundo onde há dor, onde há sofrimento, onde há morte, onde há luto, onde há tristeza, onde há pranto, Pois quando ele se dispôs a humanizar, ele sabia que ia enfrentar tudo isso. E por isso é que o apóstolo Paulo diz, está escrito lá em Filipenses 2, 5 a 11, ele diz: nós devemos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Sendo de condição divina, não usurpou para si, não quis guardar para si essa condição, mas se aniquilou, se fazendo servo obediente até a morte e morte de cruz. E ele chega a dizer: por isso todo joelho se dobrará diante do nome do Senhor Jesus, nos céus, na terra, e tem versão que diz nos infernos, tem outras que dizem nas regiões debaixo da terra. Então ele passou pela humanização. Depois pela cruz, lá em Mateus 26, 36 a 46, nos versículos 39, 42 e 44, está escrito que ele temeu a morte, ele temeu a cruz,
porque ele sabia que lá na cruz ele ia provar a ira do Pai por causa do pecado de todos os homens. Então ele temeu dizendo, nos versículos que já foram citados, Mateus 26, 39, 42 e 44, ele temeu e expressou esse temor quando disse: Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Aí nos ensina a orar, né? Se dispor à vontade do Pai. E voltava para orar. Pedro, Tiago e João estavam dormindo, os olhos pesados, por causa da vigília da noite, lá no Getsemane. Ele voltava para orar. O Senhor Jesus, quando voltava, orava as mesmas palavras. E assim fez 3 vezes, né? Então, o temor da cruz. Lá ia provar a ira do Pai, o desprezo do Pai sobre o pecado de todos os homens, num só homem, Jesus. Embora ele carregasse consigo também a natureza divina. E a morte. A morte. Em Lucas 23, 46, ele chega a dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí foi a hora da morte. Passando pela ira do Pai sobre o pecado, desde a cruz. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Era uma frase dita por todos os judeus convictos quando iam morrer de morte consciente. Eles faziam essa oração. Esteve também fez. Aí, passando pela humanização, a cruz e a morte, foi que ele chegou à marca da vitória, que foi a ressurreição. Nós vamos celebrar a ressurreição agora na Páscoa. Mas antes da ressurreição, passando pela humanização, pela cruz e pela morte. Então nunca achemos o cristianismo algo barato, a fé cristã, ser discípulo de Jesus, ter fé nesse Salvador, algo fácil. Hoje é fácil para nós, mas para ele custou tudo isso. Ele chegou à vitória da ressurreição. E aí é a hora que as mulheres discípulas suas, né, e foram ver Jesus lá no túmulo, pensando que ele estava no túmulo. Quando chegaram lá, um anjo, né, disse para elas: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Bendito seja Deus. Então, irmãos e irmãs, nós queremos fazer uma aplicação nesse momento. A seguinte aplicação, ou seja, aplicando o texto às nossas vidas. Nós precisamos de passar por uma ressurreição em tempos difíceis. Uma ressurreição, ou seja, sair de uma sepultura. Lembrei agora de Ezequiel 37, né? E quando eu abrir as vossas sepulturas, então sabereis que eu sou o vosso Deus. Quando eu abrir as vossas sepulturas, o nosso Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo estão dispostos, ansiosos, querendo abrir as sepulturas de quem hoje se acha numa sepultura espiritual, numa sepultura emocional, num problema muito sério, num problema muito grave. Ele quer te ajudar, quer de lá te tirar, tá certo? Esse é o ponto prático, é o ponto da nossa fé que dá sentido à ressurreição. Agora, quanto à ressurreição de Jesus Cristo, eu falei uma aplicação para hoje, mas tem um sentido para nós, tem um sentido final, um sentido escatológico. O apóstolo Paulo explica em Romanos 6, 3 a 5. Jesus ressuscitou, corpo glorioso, incorruptível, quando não era nem para ter morrido, porque ele morreu e a morte dele o Pai aceitou, porque ele não tinha nenhum pecado. Se ele tivesse pecado, como o salário do pecado é a morte, ele teria morrido pelo seu próprio pecado. Mas como ele não tinha nenhum pecado, ele morreu pelos nossos pecados. E o Pai aceitou a sua vida no nosso lugar, no lugar da nossa vida. Mas o sentido escatológico é que o apóstolo Paulo diz assim, o sentido final. Em Romanos 6, um sentido também soteriológico, né? Relativo à nossa salvação. Ele diz lá em Romanos 6, 3 a 5, ele diz: não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Agora, esse batismo aqui, nós aplicamos muito ao batismo das águas. Mas tem um sentido também, que a palavra batismo do grego significa mergulhar, submergir, sepultar. Significa também entrar no projeto de salvação, no projeto de Jesus. Então, quando entramos no projeto de Jesus, somos batizados em Jesus Cristo. Fomos batizados na sua morte, porque os méritos da sua morte passam para nós. Aí o versículo 4 diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, participaremos da sua ressurreição, porque participamos da sua morte. É aquilo que eu falei, né?
Antes de colher o fruto, nós temos que passar pela semeadura e pelo cultivo. E passamos pela morte, não que tenhamos que morrer para merecer a salvação, mas passamos pela morte do velho homem, da velha natureza, em Cristo Jesus. E aí, do ponto de vista legal, do ponto de vista do decreto divino, a morte de Jesus é a nossa morte. Em 2 Coríntios diz que ele morreu por todos e logo todos morreram. E nós fazemos parte do todos, né? Aí diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Para andarmos em novidade de vida. Aí diz, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, assim também seremos na da sua ressurreição. Então, bendito seja Deus. Jesus morreu por nós. A gente crê nesse fato histórico, nessa verdade, a nossa vida é transformada, a gente anda em novidade de vida, a gente foi mergulhado em Cristo, no projeto do plano da salvação, e quando chegar a hora que a trombeta de Deus tocar, quem tiver dormido em Cristo, ressuscitará com Ele para a vida eterna, e quem estiver vivo, receberá a incorruptibilidade, a glória no seu corpo, e irá também com Cristo, ao encontro de Cristo, nos ares, para viver para sempre com o Senhor. Você está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 17, por aí. Então nós somos chamados para crer nessas grandes verdades. Aqui nós temos 3 conclusões, 4 melhor dizendo, que eu vou ler aqui para nós. Cristo se humanizou, quer dizer, desceu, para que o homem possa subir. Jesus Cristo, agora o homem e Deus. Jesus, homem, Cristo, Deus. Foi à cruz, lá enfrentou a ira de Deus pelo nosso pecado, como já falei, porque o homem não suportaria a cruz e nem satisfaria o Pai, o homem passar por sacrifício de cruz. Terceiro, Jesus Cristo morreu para nos dar vida. 4, a ressurreição de Jesus foi o objetivo da humanização, da cruz e da morte. Jesus quis estendê-la a todo homem que crê e aceita o seu plano de amor e morte substitutiva. Bendito seja Deus, louvado seja o seu santo nome. Nesse momento nós queremos ver o que a palavra de Deus nos apela nessa noite. Neste vídeo, o Senhor Jesus Cristo não quer só lhe consolar e lhe confortar, como nós sempre falamos. Ele não quer só fazer isso, sem que você o conheça. Ele quer ser conhecido por você. Porque muito mais do que consolar na dor, ele confortar e a dor continuar, ele tem uma obra maior para fazer na sua vida, através dos méritos da cruz, da humanização, né? Da cruz e da morte, que lhe levou à ressurreição. Conhecendo Jesus como ele é, com certeza você passará a buscá-lo pelo que ele é, e não só pelo que ele pode lhe oferecer, como tem muitos buscando hoje só por isso. Nessa semana da Páscoa, você aceita a dádiva da salvação para herdar a ressurreição e a vida eterna em Cristo Jesus. Você aceita? Se você já fez isso, continue firme nessa fé. Se você ainda não fez, você precisa fazer. Porque o seguir a Jesus significa uma aliança com Ele. Uma aliança de receber o que Ele veio lhe oferecer. E se lançar em seus braços, para que Ele possa lhe conduzir à melhor situação, ao melhor lugar, no final de tudo. Então pense nisso, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde de todo mal, que o Senhor, na sua divina graça e misericórdia, já teve misericórdia da humanidade, nos dando Jesus como Salvador, tenha misericórdia de nós também no aspecto das dificuldades do tempo atual. O Senhor nos guarde. E nesse momento nós pedimos aos nossos seguidores, a todas as pessoas onde a mensagem desse vídeo vai chegar, se a palavra de Deus lhe tocou, você compartilhe com outras pessoas. E se você quer receber o compartilhamento, se sentir tocado, quiser se inscrever no nosso canal para receber todos os vídeos que forem postados, faça isso. E aperte no sininho para que o YouTube venha ali notificar.
todos os vídeos que foram postados. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Lhe abençoe. Abençoe toda a humanidade, os governantes também. E feliz Páscoa para todos vocês. Em nome de Jesus.